Olá a todos, bom dia. Eu sou João Sade, coordenador da equipe de Relações com Investidores do Banco Mercantil do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa apresentação de resultados. O nosso objetivo aqui hoje é falar dos resultados do nosso terceiro trimestre de 2021 e como nós estamos trabalhando para maximizar ainda mais as nossas entregas. A apresentação vai durar cerca de 30 minutos e ao final nós teremos espaço para perguntas, que podem ser enviadas através do nosso chat, que fica localizado no canto inferior direito da plataforma. Pedimos a gentileza de que vocês direcionem eventuais perguntas para todos os organizadores, para que todos nós possamos recebê-las. Nós também estamos abertos a conversas específicas que podem ser agendadas pelo nosso e-mail relaçõescominvestidores@mercantil.com.br. Estão conosco aqui hoje Gustavo Araújo, nosso CEO, e Paulino Rodrigues, nosso CFO e DRI. Obrigado a todos pela presença aqui hoje e eu passo a palavra para você, Gustavo, para que a gente possa começar a nossa apresentação. Obrigado, João. Bom dia, João. Bom dia, Paulino. Obrigado a todos pela presença e bom dia a todos. A gente começa a apresentação falando do nosso propósito de ser o melhor ecossistema para o público 50 a mais. E começa destacando que 88% dos nossos beneficiários permanentes são 50 a mais. Se a gente olhar para 2030, a gente está falando de 70 milhões de brasileiros com mais de 50 anos. Mercado imenso e pouco atendido pelos bancos digitais e também pelos bancos incumbentes. Então, a gente vê uma vantagem competitiva do mercantil muito boa para que a gente possa atender com excelência esse público. E quando a gente fala de ser um ecossistema, essa espinha dorsal de produtos e serviços, a gente fala não só de contas correntes e serviços bancários, mas também de produtos de investimento especializados para os 50 a mais, de menor risco. Quando a gente fala de empréstimos, e o Paulino vai mostrar o trabalho que o banco vem fazendo para conceder empréstimos de qualidade, a gente fala de autorização e formalização digital. Hoje, praticamente todos os empréstimos do banco têm a formalística digital, a segurança e as esteiras antifraude com base em face matching e os cálculos de limites com base em dados. A gente usa maciçamente dados para tomar de decisão, principalmente aplicada a cálculo de limite de crédito, o que faz com que nossa inadimplência caia e a gente consiga crescer cada vez mais uma carteira de qualidade. Tem sido também uma das principais fontes de receita do banco e de relacionamento com o cliente. Então, todas essas qualidades e todos esses serviços que a gente oferece para o cliente ajudam a impulsionar as outras linhas de negócio, como cartões, a gente vai mostrar também detalhadamente mais à frente nessa apresentação, e seguros, ambos com crescimento vertiginoso nos últimos trimestres e também com uma oportunidade de crescer cada vez mais. A gente está só começando aqui essas oportunidades de cross-sell e upsell com esses clientes. Então, a gente olha para a nossa base de clientes, a gente está chegando a 3,6 milhões de clientes, um crescimento de 46% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Um crescimento muito importante, impulsionado pelos canais próprios e pelos canais digitais, e também agora a gente vai falar disso um pouco mais à frente, pelos correspondentes bancários. Vale lembrar que são clientes engajados com alto cross-sell de 4,5. Então, quando a gente fala de canais, a gente tenta levar todos aqueles produtos e a mesma experiência, a melhor experiência, né, com essa especificidade dos 50 a mais em todos os canais. Começando pelas lojas. O banco é um banco de rede, um banco de lojas. E nossas lojas são espalhadas estrategicamente pelo Brasil. Então, com 267 lojas, a gente consegue chegar em quase 200 municípios e a gente consegue ter um share e ser quase sexto ou quinto banco maior pagador de benefício do Brasil. Então, são lojas estratégicas, bem localizadas e servem como ponto de apoio físico para aqueles clientes que preferem o atendimento físico, que preferem ainda receber via numerário, papel moeda, e também para a expansão da estratégia, para que a gente continue crescendo esse modelo que se provou vencedor. O banco tem pilotado uma rede de franquias, chamada bem aqui, que a gente consegue replicar esse modelo do apoio físico a toda a estratégia de canais digitais do banco. Então, quando a gente fala em digital, e o banco tem investido muito em digital, em digitalização, em cultura digital, em novos talentos, em novas formas de fazer negócios, squads, A/B testing, teste de hipótese e dados, a gente começa falando no nosso aplicativo.
Nosso aplicativo, que já conta com mais de 50% de todas as transações do banco, tem caído nas graças desse público 50 mais, principalmente pela forma que a gente faz o nosso aplicativo. Esse ano passou por mudanças estruturais de arquitetura e mudanças tecnológicas também. A gente mudou a linguagem do aplicativo e agora vamos lançar até o final do ano um novo look and feel para que ele fique com uma usabilidade melhor e para que permita também o lançamento de novas funcionalidades. A nossa meta é lançar no mínimo uma solução por semana para que esse cliente possa ser surpreendido a cada iteração e para que o banco consiga testar a hipótese, corrigir e aprender em ciclos cada vez mais curtos. Além disso, a gente traz aqui o WhatsApp. O WhatsApp, o mercantil, é um dos pioneiros no Brasil em autenticação e autorização de empréstimos de WhatsApp. Então, hoje, não só 59% do nosso saque é transbordado via WhatsApp, ou seja, dos atendimentos digitais, 60% já é feito via WhatsApp. E a gente lembra que o Público 50 mais principal, ele usa aplicativos, mas o WhatsApp é, assim como a maioria dos brasileiros, mais especial para esse público, o canal que ele mais confia, que ele mais usa, e a gente usa não só para atendê-lo bem, tirar dúvidas e resolver problemas, mas também para fazer negócio. Então a gente entende o WhatsApp como uma avenida indubitável para o futuro, para que seja um dos principais canais do banco para que a gente possa fazer negócio. E além disso, claro, redes sociais e call center, e a gente agora mostra também o que a gente vai fazer e a gente vem fazendo no canal de correspondente bancário, principalmente de forma digital. Então, quando a gente fala de correspondente bancário, a gente fala da plataforma que o banco lançou, que é a plataforma Meu MB. Então, quando a gente quer escalar a nossa estratégia e levar a mesma excelência de atendimento que o mercantil propicia a seus clientes de rede própria, em canais próprios, a gente tem que garantir que esse correspondente, que esse parceiro, irá tratar esse cliente com a mesma segurança, com a mesma excelência. Então, por isso, a gente desenvolveu a plataforma MB, uma plataforma 100% digital, que já utiliza todos os conceitos mais modernos de tecnologia. Então, ela é programada em microserviços e componentizada para que o código seja reutilizável. A gente fala um pouco mais disso em breve. Bom, hoje uma proposta ela é digitada em menos de 2 minutos por um correspondente, então super eficiente. Ela é 70% já é averbada imediatamente na IN100, no INSS, e 97% a gente consegue aprovar via reconhecimento facial de face matching da Liveness, que é aquela segurança que a gente tem que garantir. Quando a gente tem um B2B, B2C e tem um parceiro cuidando do nosso cliente, que a gente quer maximizar o LTV, quer ser um banco de relacionamento, quer ser um banco em que sua experiência nos inspire, como diz nosso tema, a gente precisa de garantir a segurança. Então, a gente digita em 2 minutos e depois que essa proposta é digitada, o dinheiro está na conta do cliente em menos de 15 minutos, em média. Tá? A média é 15 minutos, esse cliente está com o cliente. A gente fala que essa plataforma também foi feita em web app. O que isso significa? Que o parceiro não tem que ficar baixando plugin de segurança, baixando softwares para que possa usar a nossa plataforma. Ela roda em web app, é super leve, super fácil de usar e super escalável. E como eu disse no início, essa plataforma ela é componentizada. O que isso significa? Significa que o código consegue ser reutilizável, que a gente trouxe aqui na última divulgação, o banco mira ter pelo menos uma solução por canal ou por produto em 45 dias. Ou seja, o lead time, né, o tempo que o banco gasta para entregar cada solução, a gente tem mirado em 45 dias. E não foi diferente quando a gente lançou nessa plataforma de Meu MB o produto de FGTS. O produto de saque aniversário do FGTS, a gente foi um dos primeiros bancos do Brasil a lançar. É um produto complementar ao nosso portfólio. O Paulino vai falar depois como o nosso portfólio vem reduzindo inadimplência, uma carteira de qualidade. E esse produto é complementar, pois é um produto com cessão fiduciária do saque aniversário do cliente, ou seja, de baixíssimo risco, em que a gente usa as mesmas fluxos de segurança que a gente já fazia para o consignado, de face matching, de esteira antifraude, de autorização e autenticação digital, e a gente consegue ter um produto com alta aderência para os outros pensionistas
por exemplo, auxílio-doença, auxílio-maternidade, ou seja, um portfólio que é um complemento ao portfólio do banco e que tem as mesmas características de risco que o banco gosta de trabalhar, né? Com boa margem, porque é uma carteira de qualidade baixa na inadimplência e também com custo acessível para os clientes. A gente usa o mesmo sistema de contratação que mitiga a fraude e a gente não impacta também aqui, num período de pandemia, na capacidade de pagamento daquele cliente. O cliente que está com o dinheiro parado ou rendendo muito pouco no FGTS consegue antecipar aquele saque aniversário e, de repente, até usar para trocar dívida. Então, quando a gente fala do tamanho desse mercado e por que o Mercantil foi um dos primeiros bancos a investir, sair na frente com esse produto, a gente está falando de 436 bilhões hoje nos fundos de FGTS. É claro que a gente tem que trazer a valor presente, tem que estimar uma penetração na população, mas a gente está falando em algo entre 100 e 200 bilhões de mercado endereçável. A gente só começou hoje pouco mais de 20 bilhões emprestados, então tem no sistema. Então temos aqui uma avenida importante para que também nesse produto e também no canal de terceiros e correspondente bancário, uma estratégia super escalável e que o Mercantil pretende que seja uma das carteiras de alta qualidade, de ter uma relevância importante no seu portfólio para ajudar a continuar aumentando a NIM e reduzindo também as inadimplências. Então, aqui também, esse produto tende a melhorar cada vez mais o mix de produtos, a gente vai mostrar como o banco cresceu em consignado, mas já nasce como um produto complementar à estratégia de crescimento do banco nos canais digitais. Bom, além disso, o cliente, como a gente diz, né, a gente chegou no NPS de 80, contra 75 do mesmo período, um NPS de excelência, por cuidar bem do cliente, por dar a ele acesso a crédito e a serviços, produtos, cartões, seguros, todos pensados no 50 a mais, e também por já estar escalando, né? A gente está aqui no início de uma jornada, nesse último trimestre, a empresa a MB+, ou o Mercantil do Brasil Marketplace, foi aprovada pelo Banco Central, e o banco já tem 282 parceiros cadastrados. Com destaque em que 1 a cada 5 compras feitas no cartão MB, e o cartão MB tem escalado cada vez mais, o Paulino vai mostrar isso daqui a pouco para os senhores, mas 1 a cada 5 compras já é feita em um dos parceiros. Então, aqui é dados aplicados, a gente entender quais são os parceiros com o maior fit para o cliente, para que ele possa perceber na jornada cada vez mais valor. Isso aumenta a satisfação, isso dá possibilidade de novos negócios para o banco e, por que não, também a geração de receita, além de fortalecer a marca do banco, não só com os clientes pessoas físicas, mas também com os clientes do varejo local, o banco que tem uma carteira de anos, o banco tem quase 80 anos, de pessoas jurídicas, e a gente consegue unir o melhor do nosso pessoa física 50 mais, os nossos quase 4 milhões de clientes, com toda essa carteira de clientes pessoas jurídicas. A gente envia clientes para o varejo e eles conseguem e concedem descontos aos nossos clientes. Bom, tudo isso faz com que o cliente seja cada vez mais engajado, cada vez mais fiel, cada vez mais utiliza utiliza e compra dos nossos produtos. E claro, com todos esses canais, aplicativo, WhatsApp começando uma avenida grande. Hoje, 95% dos nossos clientes ainda são B2C, mas uma avenida imensa para que a gente cresça a base de clientes, com essa segurança do meu MB também via correspondente bancário. Então, todas essas avenidas já permitiram que nossa base de clientes crescesse 46% se comparado ao mesmo período do ano anterior, chegando a 3,6 milhões de clientes. E aí, claro, aqui a gente reforça, né, que 63% dos nossos clientes atuais são 50 mais e 88% dos beneficiários vitalícios são 50 mais. Então, aqui a gente mostra que são clientes engajados e crescentes. A base de clientes cada vez mais cresce, cada vez mais a gente usa dados para, todos aqueles canais que eu mostrei, a gente aumentar cross-sell e upsell, engajamento, NPS, num ciclo que aumenta o lifetime value dos clientes do banco e, claro, impulsiona o crescimento futuro do Mercantil. A gente pretende continuar crescendo a base de clientes, impulsionada cada vez mais, vocês verão, por esses canais de aplicativo, que sai o novo no Kenfil agora, e a gente vai melhorar a cada iteração, e também do WhatsApp. Bom,
Fechando aqui, passando a bola para o Paulino, eu destaco alguns números que a gente vai ver no detalhe, mas a gente falou de carteira de crédito, novos produtos de crédito. Então, a carteira de crédito expandida do banco atingiu 8,1 bilhões, um crescimento expressivo de 47% em comparação ao mesmo período do ano anterior. E, claro, com um foco grande, com um domínio grande dessa carteira de qualidade, principalmente em período de pandemia, com baixo risco, que é o crédito consignado, com crescimento de quase 100% nesse um ano. Né? Cartões de crédito, o banco já tem 1,4 milhões de clientes com cartão em uso. A gente usa um conceito diferente aqui do mercado, não é um conceito de cartões emitidos, mas de cartões com utilização nos últimos 30 dias. Um crescimento de 15% comparado ao mesmo período do ano anterior e um potencial muito grande para continuar crescendo nesse canal. Acho que tem aqui um espaço, uma avenida grande para a gente continuar engajando o cliente na utilização dos cartões. Clientes com seguro, 813 mil, um crescimento de 32% em relação ao mesmo período anterior, chegando a uma margem financeira, a NIM, de 26,2%, Paulinho vai mostrar no detalhe, e um lucro líquido de 40 milhões, um crescimento de 43% quando comparado ao mesmo período anterior. Um ROE de LTM de 18,2%, com crescimento de 2,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período anterior, e uma Basileia bastante confortável, então um crescimento orgânico e financiado pelos próprios resultados do banco na casa de 16%. Paulino, segue daí. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pela presença nessa divulgação de resultados. Como o Gustavo introduziu, o Banco Mercantil do Brasil entrega mais um trimestre bastante robusto, bastante forte, em que pesem todas as dificuldades enfrentadas que passam por pandemia, um cenário econômico desfavorável, uma perspectiva também econômica não tão boa, competição bastante acirrada no setor financeiro, com os bancos incumbentes, fintechs, né? Mas, apesar disso, o banco mostra uma consistência ao longo dos últimos trimestres na entrega de resultado, tudo baseado em um balanço bastante sólido, começando pela carteira de crédito, que atingiu 8,1 bilhões ao final de setembro, crescimento já referido pelo Gustavo de 47% nesse período, puxado pelo crédito consignado, que praticamente dobrou, atingindo 5,2 bilhões de reais, uma carteira que, como sabemos, oferece um baixo risco, e uma carteira, e é muito importante que nós conseguimos manter o crescimento dessa carteira como uma forma de manter o portfólio de crédito com uma performance, quando se pensa em termos de inadimplência, bastante controlada, né? Uma inadimplência que eu já vou falar sobre ela, em níveis muito bons para o perfil da nossa carteira. Então, o consignado atingiu 65% da carteira de crédito como um todo. Um ano atrás, esse número era de 48%. Então, é uma carteira boa para se crescer, seguido pelo crédito pessoal não consignado, que atingiu 1,7 bilhões de reais, representando 20,8% do total do portfólio, uma redução em relação aos 28% que representava um ano atrás, o que é uma coisa positiva quando a gente pensa nesse cenário de economia desacelerando, onde o risco de inadimplência como um todo tende a se ampliar. Então, a redução do crédito pessoal e a ampliação no consignado é algo a ser louvado. Depois, outras linhas de crédito atingiram 250, 249 milhões de reais, 3% da carteira, também uma redução em relação a 4,6% que representava um ano atrás. E, por fim, a nossa carteira de pessoas jurídicas atingindo 927 milhões, ou 11,4% do total do portfólio, uma redução bastante expressiva se a gente compara com os 19% do portfólio, ou seja, praticamente o dobro, que representava um ano atrás. E pegando esse gancho da pessoa jurídica, do lado direito vocês podem observar a inadimplência. A carteira PJ é uma carteira que trouxe algumas dificuldades em períodos anteriores, e a exemplo do que vinha já ocorrendo nos trimestres anteriores, ela vem perdendo participação no nosso portfólio e os provisionamentos requeridos sendo todos eles efetuados, de tal sorte que ela atingiu 1,7% de inadimplência nesse último trimestre, devido, em parte, à liquidação de operações e, em outra parte, também operações mais antigas que, quando deixam o portfólio, saem do balanço, elas acabam gerando um efeito matemático de redução da inadimplência, porque saem do numerador e também do denominador, e aí reduz a inadimplência do portfólio como um todo,
nos permitindo chegar, então, a essa inadimplência de 1,7%. Nós não apresentamos aqui índice de cobertura, mas a cobertura da carteira PJ, a título de ilustração, ela está ao redor de 300% hoje da inadimplência. Então, é uma carteira que está bastante bem provisionada. Do lado da pessoa física, nós tivemos uma variação marginal ali de 2,7 para 2,9, ou seja, rodando no nível de inadimplência que essa carteira tem que rodar, nos levando a uma inadimplência total da carteira de crédito de 3%. Como vocês podem observar no gráfico, é a melhor nos últimos trimestres, historicamente, uma das melhores taxas de inadimplência do banco. Isso nos permite, isso tudo aconteceu com uma carteira em crescimento. E aqui é importante enfatizar algumas conexões, né? A primeira é o que vocês podem observar no gráfico, que é a capacidade de originação de crédito do mercantil. Então, se nós formos pegar o último trimestre com aproximadamente 4,1 bi originados de crédito, nós estamos falando aqui numa taxa média de 1,4 bilhões por mês. Isso é basicamente o dobro da capacidade que nós tínhamos no mesmo trimestre do ano anterior, onde a média aí são, para dar esses 2,1, a gente está falando de 700 milhões de média. Então, o banco conseguiu esse crescimento com uma expansão de rede relativamente moderada, até mesmo por conta da pandemia, mas muito viabilizada por conta dos canais digitais que o Gustavo apresentou anteriormente. Então, hoje, boa parte, aliás, a maior parte da originação de crédito se dá através dos canais, sendo que o app sozinho, como vocês podem observar ali do lado direito, representou um crescimento de 40% na originação. Então, todo esse investimento que tem sido feito em tecnologia, além de proporcionar uma boa experiência para o nosso cliente, de permitir um cross-selling, upselling, ele permite também um ganho de eficiência na medida em que o cliente consegue se auto-atender através desses canais, aumentando a nossa capacidade de originar crédito, que é e continuará sendo o principal produto do banco. Nós não vimos aqui ainda o novo produto, que é o crédito da antecipação aniversário do FGTS, por ter sido um produto que foi lançado no finalzinho de setembro e não chegou ainda a sensibilizar a carteira, mas como o Gustavo falou, é um produto no qual nós temos apostas importantes, entendemos que tem um potencial de crescimento, é uma avenida de crescimento bastante importante que vem complementar o nosso portfólio. Passando agora para as outras linhas de receita e avenidas de crescimento que nós temos, então o banco ele é um banco completo, claro que o crédito é muito importante e continuará sendo, mas nós temos um longo caminho a explorar em avenidas de crescimento ligados aos chamados fee businesses, que são produtos que não envolvem crédito. Começando aqui pelos seguros, onde nós temos um grande potencial de crescimento, a penetração da base ilustrada no canto inferior esquerdo da tela, de apenas 23%. Então, a gente ainda tem basicamente 3/4 da nossa base crescente de clientes para ser penetrada com seguros. Tivemos um crescimento em número de clientes com seguros de 32% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, atingindo 814 mil clientes. As apólices com um crescimento percentualmente muito parecido, que é de se esperar, atingindo 1.268.000, um crescimento de 31% nesse período. E o crescimento do prêmio no trimestre, atingindo 40 milhões, um crescimento de 57%, quando comparado aos 26 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. Olhando os últimos 12 meses até setembro, atingimos 157 milhões em prêmio bruto, contra 85 milhões no mesmo período do ano anterior. Então, seguros já representando uma fatia razoável das nossas receitas, como a gente vai apresentar quando apresentarmos aqui as margens financeiras, mas com um grande potencial de crescimento adicional. Quando nós olhamos cartões, a história se repete. Então, temos hoje 1,4 milhões de clientes com cartão de crédito ou débito no Banco Mercantil, mas a penetração de cartão de crédito, por exemplo, é de apenas 17% da base. Então, à medida, é claro, que o cliente demande, nós temos um potencial de upselling bastante significativo. O volume total processado, ou TPV, como o mercado costuma chamar, atingiu 3,5 bi nos últimos 12 meses até setembro, um crescimento significativo em relação aos 2,4 do período dos 12 meses anteriores, e no trimestre atingiu 970 milhões, um crescimento de 44%, quando comparado aos 674 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. Então, de novo, aqui destaco
já a contribuição razoável para o nosso negócio, mas também o grande potencial de crescimento que nós temos nas linhas de cartões. Isso tudo nos remete à nossa receita total, que vocês podem observar no gráfico do lado esquerdo, que atingiu 685 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, um crescimento de 26% em relação ao mesmo trimestre do anterior, com uma contribuição de 89 milhões vindo dos fee businesses que eu acabei de comentar com os senhores. Além do crescimento da receita, é importante enfatizar o crescimento da margem financeira líquida, ou NIM, né, na sigla em inglês, atingindo 26,2%, que é, na história recente, a melhor margem já atingida pelo banco, um crescimento bastante razoável em relação aos 22,7% do mesmo trimestre do ano anterior, que já era uma métrica bastante boa. Quando nós observamos os últimos 12 meses, atingimos 2,6 bi na receita total, com uma margem financeira de 25,7%. De novo, um crescimento de pouco mais de 3 pontos em relação aos 22,3% dos 12 meses anteriores. Isso nos levou a um lucro que pode ser observado no gráfico do lado direito, de 40 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 43% em relação aos 28 milhões do mesmo trimestre do ano anterior. E quando olhamos os últimos 12 meses, um crescimento de 33%, atingindo 190 milhões de reais. De novo, esse número de 12 meses é um número recorde para o Banco Mercantil do Brasil. Falando agora um pouco do outro lado do balanço, do lado do passivo, a estrutura de funding do banco, e aqui entendo que temos de novo um diferencial competitivo em relação a outros bancos médios, que é a capacidade de se financiar no varejo. Então, uma das vantagens de se ter uma rede como a do Mercantil é justamente a capacidade de distribuição, não só de ativos, mas também de passivos. Então, hoje o banco se financia quase que inteiramente através dessa rede. Nós temos planos de diversificar as fontes de funding, mas o fato objetivo é que hoje os 9,6 bi que nós atingimos ao final de setembro são distribuídos inteiramente na nossa rede, compostos por depósito à vista, depósito a prazo, poupança, alguma coisa de letras financeiras, e temos também alguma coisa de DPGE, que é o que responde pela maior parte do outros ali, que vocês podem observar, com 378 milhões ao final de setembro. Em relação a métricas de liquidez, falando aqui especificamente da Liquidity Coverage Ratio, que é uma das métricas acompanhadas pelo Banco Central, em confortáveis 1,9 vezes o requerimento mínimo da nossa autoridade monetária. Uma redução, mas uma redução ainda bastante confortável, dado que o banco tem hoje um caixa entre 2,5 e 3 bi de reais para um balanço de 12 bi. Então, é uma posição de liquidez bastante confortável. E isso com um custo de captação, uma variação da margem ali de 88% do DI, que é um custo bastante baixo quando a gente compara com pares que não contam com essa mesma rede e a mesma capacidade de distribuição de passivos que o Banco Mercantil do Brasil. O que, obviamente, nos ajuda naquela margem financeira líquida que a gente acabou de comentar. Isso tudo, então, nos leva, olhando métricas de produtividade, aqui, de performance, de capital, nós tivemos um ROA recorde nesse último trimestre, olhando 12 meses, atingindo 1,72%. Isso, o banco teve uma alavancagem de 10,6 vezes, o que é uma métrica bastante razoável, até poderia ser um pouco mais, se a gente olha varejo bancário brasileiro, o que nos remete a um ROI de 18,2%, de novo aqui um recorde, quando a gente olha os últimos 12 meses. Então, o banco ele tem, por política e por apetite a risco, ter uma alavancagem controlada, o que se expressa no índice de Basileia relativamente folgado, de 16% ao final de setembro, uma redução, um pouco por conta do crescimento expressivo de carteira, que nós discutimos aqui com os senhores, mas ainda num patamar bastante confortável. A alavancagem ela até diminuiu de 10,8 vezes que nós tínhamos nos 12 meses do ano anterior para 10,6, de novo uma variação na margem dentro de padrões históricos do banco e também do mercado de varejo bancário brasileiro. E tudo isso que a gente falou aqui acaba se expressando, por exemplo, nos ratings, né, de crédito atribuídos ao banco. Então, aqui no canto inferior direito,
vocês podem observar a evolução do rating do banco pelas duas agências que o acompanham, a Fitch e a S&P. Nós também temos uma cobertura pelo Riskbank, onde nós tivemos no mês de setembro, na S&P, um aumento em 2 notches, indo de BBB+ para o Single A, e na Fitch, no mês de outubro, logo em seguida, de novo, um upgrade em 2 níveis, indo de BBB- para BBB+. Então, isso, de certa maneira, reflete toda a história que Gustavo e eu contamos aqui hoje para vocês, um histórico de consistência na entrega de resultado nos últimos trimestres, um crescimento sustentável da base de clientes, do portfólio de crédito e também das linhas de fee businesses. E também se reflete isso, por que não, na evolução da ação do banco. Aqui nós temos os dados indo desde março de 2019 até o final de setembro desse ano, que é o período em tela das análises aqui apresentadas. Então, o banco com uma performance, quando a gente olha tanto no preço nominal da ação, no gráfico da esquerda, quanto numa base 100, comparado com o Ibovespa no gráfico da direita, o banco tem tido uma performance bastante positiva no mercado de capitais. Com isso, então, encerramos o período da apresentação e eu devolvo a palavra para o João, que vai nos ajudar com as perguntas. Muito obrigado, Paulino. Passando agora para as perguntas que a gente recebeu aqui ao longo da condução do evento. A primeira pergunta que a gente recebeu é a seguinte: como o aumento dos juros está impactando o Banco Mercantil do Brasil, especialmente considerando que os ativos de crédito são majoritariamente pré-fixados e os passivos pós-fixados? Bom, muito boa pergunta. Não só os ativos são pré-fixados, mas parte deles, ou grande parte deles, quando a gente fala de FGTS e consignados, possuem um teto regulatório. Então, endereçando a pergunta, o banco tem a equipe de riscos, a equipe de tesouraria, fazem o ALM, né, que é o Asset and Liability Management, que a gente tenta casar prazos e taxas. Então, o banco faz uso de derivativos e compra os DIs espalhados pela curva para que diminua a alocação, inclusive, de capital e risco através de RBAN, Delta VI, Delta NII. Então, o banco tem uma estratégia de hedge account proprietária bastante desenvolvida em que a gente consegue, nessas oscilações, manter, em certa forma, a margem do banco. Bom, além disso, o que a gente tem que observar, o banco tem uma estatística em que roda com o lagging essa taxa regulatória versus Selic. Então, apesar de não estar em nosso controle, tem uma tendência histórica de que o aumento da Selic acaba, em última instância, acarretando uma correção nesse teto. Bom, em que pese a metodologia de hedge account, o ALM, e toda essa gestão que o banco faz de prazos e taxas na tesouraria, e o controle também da alocação de capital via RBAN, é claro que a gente está enfrentando uma conjuntura bastante volátil. Então, não só nos juros, que sim, aumentam e pressionam aquela NIM, que está bastante sólida, que o Paulinho mostrou, de 26,2%. Então, claro, e subindo o custo de funding, a gente pode observar alguma diminuição de margem, apesar, de novo, da carteira ter uma qualidade excelente, uma boa qualidade para passar por um momento como esse. A gente tem que lembrar também dos outros indicadores macroeconômicos. Inflação acaba pressionando um pouco os custos. Obviamente, tem alguma correlação em qualquer banco, qualquer sistema financeiro com o crescimento do país. A gente projeta um crescimento aí abaixo de 1% no ano que vem. E esses são números que o banco vai acompanhar. Mas, em que pese a conjuntura de curto prazo ainda seja de apreensão com o final agora da parte mais grave sanitária da pandemia, mas ainda com a fase aguda dessa final de pandemia com impactos na economia, inflação a nível mundial, a gente ainda confirma e espera continuar investindo em tecnologia, em talentos, em novas soluções, em crescimento, continuar crescendo o portfólio em FGTS, em consignado, e seguir crescendo de uma forma consistente para os próximos períodos. Então, ainda lembrando, né, que tecnologia e o público 50 mais permitem um crescimento importante
do negócio do banco. Então, o banco pretende seguir crescendo, dado que tem um mercado endereçável imenso e dado que a tecnologia, a inflação de tecnologia, pelo contrário, cada vez mais as soluções ficam mais acessíveis, tanto para o banco quanto para os clientes. Então, a mensagem é de que a gente continua nas linhas de tecnologia, como a gente mostrou aqui, querendo expandir marketplace, expandir WhatsApp, expandir aplicativo e expandir essas carteiras de qualidade, enquanto a gente espera aí brevemente a estabilização dos indicadores macroeconômicos. Legal, muito obrigado pela resposta, Gustavo. Passando agora para a nossa próxima pergunta. Quais as perspectivas do Banco Mercantil do Brasil em relação ao mercado de capitais? Opa, acho que eu posso responder essa, João. Bem, o banco, ele é listado, só uma breve história aqui, desde a década de 70. É um banco de 78 anos, então tem uma longa história no mercado de capitais. E hoje, os nossos papéis negociados, eles têm uma relativa baixa liquidez, e que é um quadro que a gente vem trabalhando para reaproximar o banco do mercado. Isso envolve também um aumento de liquidez e, por que não, preparar terreno para algum momento em que o banco precise contar com acesso a mercado para equity. Aí você vai perguntar, pô, mas para que equity com esse resultado financiando o crescimento do banco? Basileia é confortável? De fato, e isso é muito importante, o banco tem tido capacidade de financiar seu crescimento com a geração de resultado, mas nós temos planos bastante ambiciosos para o futuro do banco, e isso pode sim, em algum momento, requerer um aporte adicional de capital vindo do mercado. Para isso, nós temos tomado uma série de passos buscando a reaproximação do banco com o mercado. Então, por exemplo, no final do ano passado, o banco mudou o segmento de listagem no AB3, indo para o nível 1, e naturalmente que adotando todas as medidas necessárias em perspectivas de governança para que isso seja possível. Também aqueles que se debruçarem sobre os documentos do banco vão observar que algumas mudanças estatutárias importantes já foram aprovadas, como, por exemplo, a possibilidade do banco emitir units, que nós sabemos é uma mecânica, um formato bastante utilizado por bancos no Brasil. Tivemos o nosso Investor Day, na apresentação de resultados anterior, que foi um pouco mais extensa. E nesse exato momento nós estamos em meio a um processo de desdobramento e de agrupamento e desdobramento de ações, que simplificadamente, aqui vamos falar, vai basicamente dobrar a quantidade de ações em circulação do banco e reduzir pela metade o seu valor nominal, o que nós imaginamos também ajude na liquidez dos papéis. Então isso do lado de equity, né? Claro que o momento, a gente sabe, é um momento de bastante volatilidade, já falamos isso aqui, bancos em particular apanharam bastante no mercado, se eu posso usar essa palavra, ao longo desse ano, e o banco não tem necessidade premente por equity, então claro que a gente tem que buscar o momento mais oportuno para ir a mercado. O mesmo vale para o lado da dívida. Então nós estamos aí muito próximos dos bancos de investimento, nosso plano é diversificar as fontes de funding, conforme eu apresentei anteriormente, hoje o funding do banco é inteiramente calcado na sua capacidade de distribuição, seja por meio digital ou pela própria rede, e o nosso objetivo é paulatinamente diversificar essas fontes, buscando uma aproximação aí com o mercado de dívida. Isso, claro, de novo, tem que acontecer no momento que seja oportuno para o banco. A gente olhou aqui também os aspectos de liquidez e o banco hoje goza de uma posição bastante confortável. Mas, oportunisticamente, a gente deve sim, não tem data para isso, mas a gente deve também, no mercado de dívida, buscar uma atuação mais presente. Obrigado, Paulino. Passando agora para a próxima pergunta que a gente recebeu. Como o Banco Mercantil do Brasil está se preparando para o Open Banking e quais as perspectivas? João, Open Banking, para a gente endereçar, acho que eu começaria falando do crédito do mercantil. A gente falou bastante disso ao longo da apresentação. O crédito mercantil ele se baseia em dois pilares. Primeiro, a escalabilidade do canal, a autorização, a segurança, a gente falou disso. Então, a fraude digital é conceder, entender a voluntariedade do cliente, que o cliente é ele mesmo, nos canais digitais a gente conseguir acessar o maior número de clientes e, em via contrária, que o maior número de clientes acesse aqui os canais do banco para tomar crédito. Então, crédito é sim a principal fonte de receita do banco e também
a primeira porta de relacionamento com os clientes. Muitas vezes a gente traz clientes porque é um banco que sabe trabalhar com crédito. Como é que ele sabe trabalhar com crédito? No segundo pilar, que é data, né? São dados. O banco vem se lastreando, se equipando com dados estruturados, analytics, A/B testing, precificação dinâmica, enfim. E a gente lembra que 1,6 bi da nossa carteira já se faz através daquele crédito pessoal clean ou unsecured que a gente tem. Esse é totalmente calculado digitalmente, né? Calculado através de analytics. E quando a gente pega toda essa capacidade de originar crédito e de processar dados, quando a gente fala de Open Banking, o que vai acontecer é que o mercantil vai ter acesso a um tesouro hoje do mercado, que é a simetria de informações, hoje a gente pode resumir, praticamente dos incumbentes, que tem todo o histórico, né, do relacionamento bancário dos clientes. Então, uma vez que a gente tem acesso a essa informação do histórico bancário desses clientes, a gente consiga processar nessa nossa esteira componentizável, que a gente consegue pegar e plugar aqui na nossa esteira de crédito mais e mais e mais dados, a gente consegue cada vez mais ter o crédito certo, na hora certa, para a pessoa certa. Então, a gente está bem animado, a gente vê como uma oportunidade, assim como a gente foi um dos primeiros no Pix, foi um dos 5 primeiros bancos a estar homologado pelo Bacen no Pix, a gente foi um dos primeiros a lançar também o FGTS, e a gente vai ser um dos primeiros com o Open Banking, principalmente em iniciação de pagamento. É uma outra forma de cobrança, que a gente inicia a iniciação de pagamento em outro banco terceiro, a gente consegue melhorar a experiência do cliente com isso. E uma informação importante, o Banco Central, isso é público, não tem prejuízo nenhum que a gente fale, o Banco Central diz que tem só um banco homologado 100%, com todos os requisitos pedidos para o Open Banking. Então, essas agendas vêm recorrentemente sendo adiadas e postergadas, mas hoje os requisitos colocados já são cumpridos pelo mercantil. E o Banco Central, assim, reconhece o mercantil como homologado em Open Banking. Então, acho que tem muita coisa, tem muita avenida, a gente está bem animado, a gente vê, óbvio, como um desafio também, a gente tem aqui também dados dos nossos clientes, mas como principalmente uma oportunidade quando a gente olha para esse mercado endereçável de 70 milhões de brasileiros até 2030, com mais de 50 anos. Excelente, Gustavo. Obrigado pelas respostas. E assim a gente acaba a nossa rodada de perguntas, agradecendo aí a participação de todo mundo que dedicou uma parte aí da manhã para escutar um pouquinho da nossa apresentação de resultados. A gente ressalta o fato de que o nosso departamento de relações com investidores permanece à inteira disposição, caso alguém tenha alguma dúvida adicional que não mandou por aqui, ou queira fazer algum tipo de contato ou conexão com o banco, a gente fica à inteira disposição. Os nossos canais estão dispostos aí no nosso site de relações com investidores. Podem contar com a gente para qualquer coisa que possa, porventura, surgir. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, João. Obrigado, Paulino. Bom dia a todos. Obrigado pela presença.